Bom, a propósito, meu nome é Ronaldo Locatelli, está aqui na... Eu sou o moderador da mesa e fui também o orientador de uma dissertação de mestrado que vai dar origem a esse caso, né? É com muito prazer que eu tenho ao meu lado o Dr. Sérgio Fagundes Guerra Lages, que é o presidente da Orgel. O Grupo Orgel, ele vai falar sobre isso, a empresa familiar que está dando um passo à frente e se preparando para a abertura de capital dentro em breve. E tem também aqui na mesa, que vai ser o apresentador do case, o aluno praticamente mestre já está com a dissertação pronta, o Daniel Marchetotti, que vai falar sobre custo de capital. Mas sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao nosso presidente, o CEO, o Dr. Sérgio Lages, para suas considerações e apresentar a empresa. Por favor. Boa tarde. Primeiramente, é uma grande oportunidade estar aqui com vocês, falar um pouquinho do Grupo Orgel. Gostaria de agradecer ao professor Locatelli, ao professor Martinelli, pela oportunidade, ao Daniel, né, um grande companheiro, amigo, está conosco há muitos anos, com uma importante contribuição. O objetivo aqui, eu vou tentar, né, ser o mais informal, apesar do ambiente, né, de altíssimo nível, mas quero mais propiciar, né, uma troca de experiências, então fiquem à vontade para perguntar o que acharem importante. Vou passar um rápido vídeo, contando um pouquinho da história do grupo, e depois nós vamos passar pelo momento que a empresa está vivendo e a sua preparação para um próximo passo. Tá? Tudo começou em 1963, quando os irmãos Fábio Guerra Lages e Francisco de Assis Guerra Lages decidiram montar o próprio negócio. Naquela época, eles nem desconfiavam que ali nascia um dos maiores grupos voltados para o segmento da construção no Brasil. A primeira empresa do grupo, a Orgel, se dedica à locação de equipamentos para construção, indústria, mineração e infraestrutura. Inaugurada em 1977, a Orgel possui grande mix de produtos e 40 filiais nas principais cidades do país. Com mais de 2 milhões de contratos atendidos em sua história, é pioneira e líder na locação de equipamentos para a construção no Brasil. Possui ainda 2 outros núcleos que diversificam ainda mais o seu mix de produtos: as divisões de formas para concreto e de rotomoldagem. Fundada em 1978, a Mecan atua nos mercados da construção, petróleo e gás, montagem e manutenção industrial. Detentora de um dos maiores e mais modernos parques fabris do setor, é a maior fabricante locadora de andaimes, elevadores e escoramentos do Brasil. A Mecan atua na venda, locação e serviços em andaimes convencionais e multidirecionais, escoramentos, elevador cremalheira, forma metálica para concreto, plataforma de trabalho suspensa quick deck, tubos de aço com costura e tubo-abraçadeira. Sendo produtora da própria matéria-prima, tubos de aço, é a primeira empresa brasileira a utilizar célula robótica no processo de soldagem de tubulares. Possui 12 filiais e uma ampla rede de representantes nas principais cidades do país e da América Latina. O processo de internacionalização conta também com negócios na Europa e África. Há 25 anos no mercado, a Loquebras possui 11 lojas nas principais capitais do Brasil e cidades adjacentes. Ao todo, mais de 20 linhas diferenciadas de produtos sofisticados e com seguro total Loquebras estão à disposição dos clientes. A empresa oferece também o serviço de cortes e furos em concreto, com uma equipe altamente especializada para otimizar os resultados de seus clientes. A Orgel Plataformas veio para proporcionar soluções mais completas e eficientes para o segmento da indústria, mineração, construção e infraestrutura.
disponibiliza a mais moderna e completa linha de plataformas de trabalho aérea usada nas montagens e manutenções industriais, com ganho de produtividade, economia de tempo e mais segurança. A mais recente empresa do Grupo Orgel, a Meganflex, tem como principal produto o andaime multidirecional que permite a montagem nos mais diversos formatos e em variados níveis e direções. Ele é recomendado para diversas aplicações, que vão da área industrial à de mineração, passando pela siderurgia, petrolífera e petroquímica, entre outras. É constituído por um sistema que possibilita uma montagem rápida e automática, que pode ser realizada por apenas uma pessoa, garantindo dinamismo ao trabalho. Este é o Grupo Orgel, uma holding composta por 6 empresas que atuam na construção, indústria, mineração, siderurgia, infraestrutura e óleo e gás. São mais de 2.000 funcionários, 80 filiais e diversos representantes do Brasil, América Latina e África. Hoje, com 50 anos de história, tem posição de destaque no cenário econômico nacional em suas áreas de atuação. Grupo Orgel. A gente ainda tem muita história pela frente. Eu vou tentar contextualizar aqui a história, a trajetória do grupo, enfocando muito a questão de governança e como a gestão, a administração, finanças envolvem, né, a empresa e orientam sua estratégia. Eu estou aqui com o piloto. Até 2002, nós tínhamos basicamente esse organograma. Como vocês viram, né, a empresa nasceu com a sociedade de 2 irmãos, Fábio e Francisco, e nessa época a gente tinha Fábio cuidando de um grupo de empresas e Francisco cuidando de um outro grupo de empresas. Esse grupo de empresa tinha um DNA muito particular do Fábio, né, que era um excelente comercial, um homem muito arrojado na área de comércio, de vendas. E o Francisco já era um cara mais financista e mais voltado para a gestão, para a administração da empresa. Né? Os 2 blocos de empresa cresceram, né, e tiveram bastante sucesso. Eles formavam, na época, né, até 2002, um petit comité, que era a governança da empresa era feita através de uma reunião semanal que os 2 tinham e ali decidiam as estratégias. Né? A partir de 2002, né, nós participamos com a Fundação Dom Cabral, né, aliás, voltar um pouquinho. Nesse momento, o Brasil vivia um outro... a gente via oportunidades de crescimento e a gente sabia que esse modelo ele capturava poucas sinergias, que a gente poderia dar um passo e melhorar a governança e a gestão. Então, nessa época, nós buscamos a Fundação Dom Cabral, através de um programa chamado PDA, né, Programa de Desenvolvimento de Acionista, e o objetivo era sair com um modelo de governança corporativa. Fizemos o PDA e fizemos outros cursos também. O PAEX, a partir de 99, o PDD, foi o Programa de Desenvolvimento de Dirigentes, dos dirigentes da empresa, o PDA, o PDD avançado, que é já um curso com uma profundidade maior, especialmente na área de finanças, o PDC, o STC, na Kellogg, nos Estados Unidos, e o PGA, mais recentemente. Mas, voltando à questão da governança, de 2002 a 2004, esse programa, nós voltamos para dentro. Como nós podemos fazer melhor? O que a gente deve fazer para garantir a perenidade da empresa? Então, criamos, na época, os conselhos de família, de acionistas, de administração, criamos a figura do CEO, que não havia, né? A empresa, cada um dos seus diretores relacionava diretamente com o nível abaixo, e criamos regras, né? Política de distribuição de dividendos, níveis de endividamento e assim sucessivamente. E, a partir de 2002, a partir de 2004, implantamos essas regras na empresa. Né? Houve, então, o acordo de acionista, acordo de família, o conselho de administração com suas regras,
né, a figura do CEO, e tudo isso com regras bem claras de de quais eram as responsabilidades, os limites de cada uma dessas instâncias, né. Então, a partir de 2006, nós passamos a ter esse organograma, né? Então, o Conselho de Família, ele levava ao Conselho de Administração, né? Na verdade, o Conselho das Famílias, né? Levava ao Conselho de Acionistas o que a família, os acionistas desejavam enquanto retorno, né? Quais os níveis de retorno e de risco que a empresa estava, que os acionistas estavam dispostos. Né, qual o nível de alavancagem, qual o ROIC, né, qual o tipo de retorno que a família esperava. O Conselho de Acionistas, por sua vez, passava ao Conselho de Administração essa demanda, e o Conselho de Administração encarregava o CEO de montar um plano estratégico que endereçasse e que conseguisse capturar esses ganhos desejados pelos acionistas. Geralmente há um conflito aí, né, o acionista quer muito, o CEO não consegue entregar tanto. Mas o desafio do senhor é exatamente tentar atender a demanda do acionista, né? Então, só um pouquinho. Nessa época, né, tínhamos um número maior de empresas, né, eram 10 empresas, e uma estrutura matricial. Então, a gente já teve uma evolução enquanto ao modelo anterior. Todas as áreas de finanças, controladoria, jurídico, estabeleciam regras e procedimentos como as empresas deveriam atuar. Mas as ações eram feitas na ponta, né? Então, as atividades, por exemplo, de controladoria eram feitas por cada empresa. É uma evolução do modelo anterior, mas ainda não capturava grandes sinergias. Você tinha 10 contabilidade, 10 financeiros e assim sucessivamente. Um custo grande. Tinha uma figura interessante aqui também, que é o comitê gestor. O comitê gestor é um conselho, um petit comitê dos executivos mais experientes. Então, toda estratégia, ou uma venda mais relevante, ou uma ação mais importante, passava pelo comitê gestor para validar. Então, uma estratégia que fosse levada ao conselho, que seria levada ao conselho, ela passava antes pelo comitê gestor para ver se esses executivos estavam confortáveis com essa estratégia. Criamos também, no âmbito das famílias, 2 holdings familiares, e integralizamos as ações da companhia nessas holdings familiares. O objetivo principal disso foi a questão da sucessão, né? Em caso de falecimento ou de conflitos societários, esses conflitos seriam resolvidos nas holdings familiares. E, de certa forma, se blindaria a empresa desse eventual problema societário. Foi uma medida de grande valia, porque passou-se a criar em cada holding familiar as suas regras e definiu-se o interlocutor, então minimizou muito a questão de conflitos. Conflitos nós nunca tivemos grandes conflitos, mas foi um ótimo remédio, porque as regras estavam, um ótimo remédio preventivo, né? Porque as regras estavam bem claras ali de como deveriam tratar os conflitos, questão de membros da família na empresa e outras coisas assim. Quando, em 99, né, a partir de 2006, o mercado começou a crescer bastante. O mercado da construção civil, né, com crédito abundante, só fazer um retrocesso aqui. A partir de 2003, os imóveis passaram a servir como garantia real aos financiamentos imobiliários. Até então, você não tinha a figura da alienação, né, fiduciária do imóvel. Então, os bancos não financiavam muito imóveis, né, por problema de execução das garantias. A partir de 2003, começou no Brasil, então, a haver um interesse dos bancos em financiar imóveis, porque ali você tinha uma garantia real e bastante dinheiro passou a migrar para esse setor. Então, começou um ciclo de forte crescimento. E a gente precisava se adaptar para esse novo ciclo. Nesse momento, nós fizemos uma rodada conversa com várias empresas que fizeram movimentos de M&A ou de IPO,
né? Né, conversamos com o pessoal da Anhanguera, aqui em São Paulo, DASA, Direcional, Croton, Líder Aviação, Localiza, Mills, MRV, entre outros, para ver qual que é o futuro, o que o acionista ele esperava da empresa e qual que é a estratégia, para o crescimento. Então, a partir daí, nós optamos por caminhar para o mercado de capitais, né? Contratamos um banco de investimento, Brasil Plural, para, primeiro, nos apoiar na estratégia da elaboração de um plano de negócio, né? Com todas as variáveis possíveis, onde que nós iríamos investir, o que nós iríamos investir, quanto nós iríamos investir. Nos ajudou na formulação de um valuation, né? Que é um tema que tem um link importante aí com o trabalho do Daniel. E nos ajudou também na captação de um investidor. Esse foi o primeiro momento onde a gente, enquanto empresários, enquanto sócios, lidamos com a questão valor da companhia, né? Essa questão valor da companhia é muito subjetivo no dia a dia, porque você tem um monte de ativos, e esse ativo gera uma receita que gera um resultado. Mas quanto vale a companhia? Né? Então, a questão de fluxo de caixa descontado, isso era relativamente novo para a gente, né? Então, enquanto acionistas, nós trouxemos esse conhecimento para dentro da empresa e começamos a questionar. E aí, se eu investir mais nisso aqui, como que fica? Se eu desinvestir nisso aqui? Então, começamos a trabalhar com várias, com várias variáveis na questão do valuation e da estratégia do negócio. Começamos a questionar vários pontos que até então não eram questionados. A empresa ela crescia de maneira orgânica, né, meio que na base do feeling. Então, nós começamos, a partir desse momento, questionar, né, linhas de negócio, segmentos de mercado, regiões geográficas, o que contribuiu muito para essa nova etapa da empresa. Fizemos um processo competitivo, onde 25 fundos de private equity participaram, 12 fizeram ofertas consideráveis, chegaram em 3, e, por fim, a gente optou pelo Carlyle, que é um fundo americano, o segundo maior fundo de private equity do mundo, e, então, nós vendemos uma participação de 25% para a companhia, com o objetivo de que não foi um aporte 100% primário, ou seja, para o crescimento da companhia, mas a gente precisava crescer a companhia para chegar no tamanho de viabilizar uma abertura de capital, que é o nosso foco aí no médio prazo, assim que o mercado permitir, né? Mas, para isso, nós tivemos que fazer uma outra mudança na empresa. Então, nós tivemos que fazer uma nova reestruturação societária. Então, uma mensagem também que eu quero deixar é que é o seguinte: cada estrutura atende a uma determinada fase, um determinado momento da empresa. A empresa ela vive numa mudança constante, e ela tem que se adaptar a esse momento, a essa estratégia dela. Então, para esse novo momento, foi criado uma holding chamada Uniparts, que congrega os sócios anteriores, né, a FGL Participações, Francisco Guerra Empreendimentos, e os minoritários, e, do outro lado, a participação do Carlyle. Fizemos a fusão de algumas empresas para ganhar eficiência, né? Então, a gente está nesse processo, inclusive, fundindo outras empresas para capturar essas sinergias. E criamos, recentemente, há um ano, a estrutura do CSC. Então, toda atividade MEI hoje ela é feita através de um órgão único que congrega todas as atividades de back-office. Então, toda a parte de finanças, processos, controladoria, gestão de mobilizado, TI, jurídico, é feita por uma entidade. Então, naquela primeira fase, a gente padronizou e agora a gente centralizou esses processos. E estamos exatamente nessa etapa. Fusão entre empresas para ganhar sinergias. Vocês observaram lá que várias empresas têm atividades, entre aspas, concorrentes, né, ou similares.
Fusão entre filiais. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem cerca de 10 filiais. Eu consigo atuar com 3 grandes filiais, eu consigo atender bem São Paulo. A criação do centro de serviço compartilhado, padronização do plano de contas, centro de custo. Viramos ano passado, nós tínhamos 10 contabilidades diferentes, com 10 planos de contas diferentes. Unificação do RP, nós estamos trabalhando esse ano nesse processo, nós tínhamos 10 RPs diferentes, vamos virar aí um ano com um RP, redesenho de diversos processos e a continuação da preparação para o IPO. Ou seja, trabalho não para, as demandas só mudam, mudam as demandas, mas é intenso. Vocês escolheram qual RP? TOTOS. A gente já trabalha com a TOTOS, Proteus. Bastante tempo. É isso aí. Então, eu queria aqui também fazer um link e um comentário, que é o seguinte: existe muito conhecimento na universidade, existe muito conhecimento no meio acadêmico, e muitos desses conhecimentos não chegam às empresas. Então, eu acho muito rico essa experiência, empresa, academia, porque isso contribui muito para os dois lados. Eu acho que as empresas ganham mais com essa parceria, mas eu acho que a empresa também pode contribuir um pouquinho com a academia, no sentido de como que as questões operacionais e os dramas que a gente vive. Então, eu queria agradecer essa oportunidade e colocar o Grupo Orguel à disposição. A gente é muito interessado que esse tipo de parceria continue. Bom, muito obrigado. Tem que pedir para ele fazer um ajuste para a gente aqui. Bom, pessoal, boa tarde. Só aqui, Daniel, só um pouquinho. Do micro. Não, nós ajustamos o intervalo, mas não tem problema não, pessoal. A parte de baixo aqui, ela tem a logomarca das empresas. Vamos trabalhando aqui. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui na USP para a gente poder apresentar um resultado de um trabalho, uma dissertação de mestrado, a nossa dissertação de mestrado, porque uma dissertação não se faz sozinho. Nós temos aqui na mesa o... Oi? Acho que está funcionando muito bem. Fala. Alô? Tá funcionando bem? Sim. Deixa a posição. Nós temos um dos grandes colaboradores do trabalho aqui, o nosso professor Locatelli, que nos ajudou, nos incentivou. A partir da aula dele, nós tivemos aí uma pergunta que houve no painel anterior, um insight de encontrar dentro da organização um problema a ser tratado e, através das aulas, você enxergar ali uma oportunidade e aplicar na organização. E digo nosso também, porque o trabalho ele foi construído dentro da empresa, com o apoio de todos os colaboradores, um trabalho que a gente, de aspecto financeiro, e quando se fala em aspecto financeiro, as empresas ficam um pouco retraídas em dividir informação, em publicar informação. Então, nós tivemos o apoio de toda a controladoria, de todas as pessoas, inclusive despertando nos funcionários o interesse por saber a origem das coisas. A gente, ainda nas organizações brasileiras, insiste em decidir com pouca informação. Você, às vezes, pega um emaranhado de decisões e informações, você percebe que a origem dessas informações, dessas decisões, se dá muito em função de experiência, às vezes, de um profissional em uma ou outra organização, e pouca aplicação teórica, pouca pesquisa. Então, a gente, com alguns companheiros de trabalho, já conseguiu dividir esse interesse em buscar a origem das coisas. É muito comum nas empresas, você está aplicando uma melhoria, uma prática nova, você se depara com uma situação de uma coisa que vem sendo feita há muito tempo, você pergunta, por que você está fazendo isso aí? Não, sempre foi feito assim. Quer dizer, acho que ninguém passou por isso aqui, Sempre foi feito assim. Ou seja, não se preocupa com a origem da informação, de onde que ela veio, qual que é a base da informação. Então, o trabalho ele tem esse viés dentro das organizações de buscar, motivar as empresas, as organizações a buscar esse viés acadêmico, essa origem das práticas, das metodologias, dos métodos. Bom, com relação ao trabalho, eu vou contextualizar para vocês um pouquinho aqui, com uma pequena história. Como o Sérgio colocou, vocês perceberam que
dentre as alavancas de crescimento do Grupo Orgel, né, surgiu a decisão de se preparar estrategicamente para abrir capital. Né, essa decisão de quando abrir depende de variáveis macroeconômicas, né, que a empresa, no momento propício, vai decidir em abrir. Mas uma coisa é fato, uma situação é concreta. Temos que estar preparados para, né, quando surgir a janela, realizarmos o nosso IPO. Então, essa foi a decisão, se preparar para isso. Essa preparação, basicamente, ela perpassa por dois grandes desafios. Adequar a empresa às normas do mercado local, e aqui nós estamos falando das regras da CVM, 6404, elevar os níveis de governança da organização, tá? E falamos em estimar o valor da empresa. Né? O Sérgio colocou muito bem aqui, um fato novo, né, Sérgio? Assim, essa questão até pouco tempo, falando em 5, 6 anos, o valor da empresa, para muitas empresas no Brasil, até então não é algo relevante no seu negócio. Né? Aí surge esse momento de crescimento, essa necessidade de se evoluir, e vem esse assunto à tona, né? Buscar o valor da empresa. Então, dentro do processo dessa decisão, dessa estrutura estratégica de se decidir em abrir capital, surgem esses dois grandes desafios. Né? Adequar a empresa às normas de mercado local, e dentro desse processo, né, vem muita questão do que o Sérgio comentou, do CSC, e aí eu faço um gancho com relação a esse modelo de gestão. Não sei se eu posso falar em modelo de gestão, né, mas é algo realmente que muito pouco estudado. Hoje no Brasil a gente tem algo em torno de 120 CSCs, que são centros de serviços compartilhados, onde você reúne em um único local, você monta basicamente uma fábrica de serviço, onde você monitora a produção das áreas, a produção da contabilidade, a produção da área financeira, quantos pagamentos um profissional está fazendo no dia, quantas cobranças o outro profissional está fazendo no dia. Então, assim, é um modelo um pouco estudado no Brasil. Recentemente, um colega de trabalho está tentando fazer uma pesquisa, né, um TCC, e realmente encontrou muito pouca fonte, né, muita pouca publicações internacionais, só nacionais a gente não tem nenhuma. Então, é um tema bastante interessante para ser estudado. Né. Bom, com relação a estimar o valor da empresa, nós temos algumas metodologias, alguns métodos para fazer isso, mas considerando que o grupo, né, ele está se preparando para um IPO, a gente não poderia fugir muito do que o mercado pratica. Com relação a isso, né, o grupo, logicamente, pretende, né, estimar o valor da empresa através da projeção de fluxo de caixa, que é um modelo aí considerado mais tradicional, utilizado pelo mercado. Tá? Bom, para a gente elaborar um fluxo de caixa, várias, né, práticas, informações são necessárias. Eu procurei aqui reunir as informações em 3 grandes blocos. Tá? O primeiro, você necessita, para elaborar um fluxo de caixa, projetar suas receitas e gastos, formando aí o resultado operacional da organização. Certo? Parece simples, mas é um trabalhão, super trabalho. Né? Bom, definir a taxa de crescimento e a taxa de reinvestimento. A empresa não acaba em 5, 6 anos, então eu preciso tratar uma perpetuidade do negócio, mas aí eu preciso definir uma taxa de crescimento, uma taxa de reinvestimento. E o terceiro bloco, né, que para muitos aí é o mais intrigante, é você estimar a taxa de desconto. Ou seja, eu vou projetar esse fluxo de caixa, vou estabelecer uma taxa de crescimento, uma taxa de reinvestimento e vou trazer a valor presente a que valor. Né? Então, por isso eu acho que os autores aí colocam com muita propriedade a questão de ser, dentro da análise de fluxo de caixa, a parte mais intrigante do trabalho. Bom, para você estimar a taxa de desconto, né, você precisa encontrar o custo do capital de terceiro, né, tecnologia que as empresas possuem. Né, eu sei onde meu dinheiro, né, onde eu busquei o recurso, né, a origem das aplicações, sei o valor, vou trazer o cálculo. Né. Existem algumas discussões, né, teóricas acerca do custo de capital terceiro, mas nada muito complexo. Bom, e nós temos aqui o custo do capital próprio. E aqui, pessoal, que nós encontramos a oportunidade, né, inserimos aí uma lupa com relação ao nosso estudo. Por que aí? Eu sou oriundo da área financeira, eu estou no grupo há 15 anos, passei por todo esse processo que o Sérgio colocou, fiz parte por algum tempo da equipe de análise de viabilidade, de projetos e investimentos do grupo, e a gente preparava todo esse trabalho, né, levantava, fazia as projeções das receitas, gastos, ia nas áreas, checava as informações, ia no mercado, verificava, um trabalho enorme, definia as taxas de crescimento, de reinvestimento, e quando a gente chegava, o fluxo de caixa todo prontinho, bonitinho, chegava na taxa de desconto. Bom, vamos lá buscar o custo do capital de terceiro.
bacana. E na controladoria buscava o custo lá, bonitinho, o custo é esse. Aí eu bati na porta do Sérgio e falei, Sérgio, e o custo de capital próprio? Bom, o custo de capital próprio é o seguinte, põe aí, vamos colocar aí 15%, 16%. A expectativa do acionista é essa. Mas tá bom. Aí, de certa forma, a gente... Bom, de onde vem esses 15%, 16%? Vem da expectativa, né, dos acionistas. E isso, pessoal, é uma realidade, né, entre médias e considera até grandes empresas. A gente não está falando em multinacionais, mas acredito que em médias, pequenas e até grandes empresas, esse custo realmente fica à mercê de um anseio, né, dos acionistas e, às vezes, até em números e índices de mercado, né, que, às vezes, não refletem a realidade da empresa. Então, aqui, nesse momento, né, nós encontramos uma possibilidade, né, nos veio um insight a partir das aulas, né, que nós tivemos de finanças lá no mestrado, de fazer um trabalho para colaborar com o grupo, neste momento que o Sérgio colocou, né, de entregar ao Grupo Orguel, né, o custo de capital próprio da empresa, né. E o grande desafio de entregar o custo de capital próprio da empresa, ele se repousou, né, em a gente identificar o modelo, né, identificarmos um modelo adequado. Uma vez que o grupo tem uma estratégia de ir a mercado, nós não poderíamos usar qualquer modelo, porque esse número ia ser checado, ia ser confrontado, né? Quem está comprando essa parte da empresa quer saber de onde saiu esse número, né? Então, era um desafio encontrar um modelo cujo qual, né, ele tivesse um viés acadêmico, teórico, mas que tivesse um viés de mercado. Perfeito? Então, tivemos esse primeiro desafio. O segundo desafio, garantir a sustentação teórica e prática, em função desse motivo que eu falei para vocês. Não poderia ser algo teórico, algo inovador, porque o mercado ia chegar e falar assim, não, mas essa teoria a gente não utiliza, o mercado utiliza essa aqui, certo? Então, esse foi um outro grande desafio. Levantar as informações necessárias. Nesse mercado, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente, nesse mercado o Grupo Orguel atua, nós só temos no país uma empresa de capital aberto, que é a Mills, que foi uma das empresas que nós fizemos o nosso benchmark lá. Então, ou seja, você encontrar, né, trabalhar com essas informações sem referência no mercado é um pouco complicado. Então, nós tivemos que buscar empresas internacionais. Aí, um dos desafios foi encontrar essas informações para trazer para dentro do trabalho. Bom, e o quarto e último desafio foi assegurar a devida publicidade das informações. É complicado para as empresas, como eu falei no início, você trabalhar e fazer um trabalho com relação à área financeira, contábil, né, às vezes até de recursos humanos, ou em questões operacionais, em função, às vezes, de algum ativo intangível que a organização possa ter que não queira divulgar. Então, isso foi um cuidado muito grande que nós tivemos, e a empresa passa por um momento, né, de preparação e pré-abertura, que essa questão da informação é muito importante. Então, a todo momento, né, que o trabalho ia se desenvolvendo, nós íamos garantindo, junto à alta direção, as informações que iam ser publicadas no trabalho, porque é um trabalho público. Fica à disposição do mercado. Então, a gente não pode colocar informação lá que vai atrapalhar o processo de IPO da organização. Então, esse foi um cuidado muito grande, que eu acredito, né, que possa ser até um dos motivos, né, que afasta, às vezes, as organizações de trabalharem com relação a esse tipo de situação de trabalho, né, a questão da publicidade das informações. Então, os desafios estão concentrados aqui, e ao longo da apresentação nós vamos passar aí por todos esses itens. Bom, com relação à parte teórica, eu trouxe aqui mais para a gente só rapidamente conversar, a importância dela. Ou seja, nós não poderíamos realmente fazer algo, né, que não fosse, né, atrelado e ligado ao que o mercado vem trabalhando. Então, toda a parte teórica do trabalho, né, ela foi dividida e dá sustentação ao que nós fizemos, tá, em relação ao resultado esperado. A parte teórica, normalmente, nas organizações, é um pouco esquecida, né? Quando dá certo, então, o negócio é o resultado. Deu certo, ninguém quer saber de onde veio, de onde partiu, quem defendeu, quem não defendeu. Quando dá errado, né, aí é outra história. Então, assim, como esse trabalho se aplica no momento específico da organização, né, eu acho que o terceiro, quando for vir atrás do Grupo Orguel, perguntar de onde saiu esse número? Onde isso não está embasado? Está embasado aqui. Está embasado num referencial teórico utilizado pelo mercado, é contemporâneo, a gente tem essa questão na área financeira, não tem que ser algo contemporâneo, pode ser algo muito antigo. Então, assim, eu trouxe para você só para colocar realmente a importância de você embasar o teu trabalho, né, em relação
nesse caso, em relação também ao mercado. Tá? Bom, aí a questão do modelo teórico, né, nós utilizamos, na realidade, o CAPM para precificar o custo de capital próprio do Grupo Orgel. É a ferramenta mais utilizada, né, a escolha se deu aí, logicamente, por ser uma ferramenta decorrente de contribuições aí de economistas renomados, laureados com o Prêmio Nobel. É uma ferramenta consolidada, né, está fazendo agora, em 2014, praticamente 50 anos, né, que esse modelo é utilizado para se precificar ativos, né, dentro das empresas. É um modelo mais sugerido por influentes autores de finanças, né? A própria FIA a UFE é uma escola que tem bastante contribuição com relação a esse modelo, né? E apesar de algumas críticas, né, mesmo com 50 anos de utilização, ainda é um modelo utilizado por cerca de 85% das empresas quando vão fazer a precificação dos seus ativos. Tá? Então, ou seja, é um modelo que o mercado utiliza. Tá? Não é algo que a gente está inventando que não vai ter utilidade. Ou seja, o mercado utiliza este modelo para precificar o seu ativo. Tá? Bom, para a gente entender melhor um pouco os desafios, eu abri um pouco aqui a equação do CAPM. Ela é composta por uma taxa livre de risco, tá? Representada aí por títulos soberanos, títulos do governo, tá? Normalmente, né, representada por títulos do governo, títulos livres de risco, apesar do termo não existir título livre de risco, né, mas se considera assim, o beta do ativo, que representa o componente de risco, é o componente que varia em relação às organizações, né, que às vezes num grupo de organizações a taxa livre de risco ela vai ser a mesma e o prêmio de risco vai ser a mesma. O que varia realmente, o que varia uma organização da outra vai ser o seu risco, né, em relação ao mercado que ela atua. Tá? Então, a composição do cálculo é essa. Eu trouxe também para vocês para mostrar o desafio do trabalho. Nós tínhamos já a escolha do modelo e precisávamos aplicar o modelo. Então, ou seja, precisava encontrar uma taxa livre de risco conforme o mercado trabalha, perfeito? Necessitávamos de achar o beta, né, do mercado, da empresa, e aí reside o nosso maior desafio, né, e necessitávamos encontrar o prêmio de risco do mercado. Então, nossos desafios eles basicamente se concentravam na estrutura do cálculo do CAPM. Tá? Bom, com relação à taxa livre de risco, né, nós fizemos aí também sobre duas perspectivas, né, fizemos um cálculo sobre a perspectiva de um investidor nacional, fizemos um estudo sobre a perspectiva do investidor estrangeiro, né, e o motivo dessa divisão e desse trabalho, essa parte do trabalho, né, foi exatamente subsidiar o grupo, né, para dois cenários e para discussões futuras que possam acontecer, né, de futuros investidores questionar a aplicação do CAPM. Porque existe uma discussão teórica muito grande em aplicar CAPM em mercados emergentes, se aplica, se não se aplica. Então, algumas variáveis relacionadas ao investidor estrangeiro são importantes compondo o trabalho. Então, nós entregamos para o grupo, né, olha, está aqui um valor sobre a perspectiva do investidor nacional, está aqui o resultado sobre a perspectiva do investidor estrangeiro. Então, se for questionado em determinadas aplicações, você tem as duas opções. Você pode simular, né, o teu custo de capital próprio em situações diversas. Tá? Nós utilizamos aí nota do Tesouro Nacional, 2024, 10 anos, a composição IPCA mais taxa de juros definida no ato da compra. Como IPCA a nota do Tesouro Nacional é um título que você vai receber só lá em 2024, e nós não temos IPCA projetado para 2024, nós simulamos aqui com a meta da inflação. Tá? Bom, com relação ao investidor estrangeiro, título soberano do governo americano, taxa risco país emergente e risco cambial. Essa estrutura aqui, né, ela contempla muitas discussões teóricas relacionadas à utilização do CAPM em países emergentes. Né? A pessoa que está lá fora, vamos inserir o risco cambial, vamos inserir o risco país. Então, essa perspectiva se deu muito nessa questão de questionamentos acerca da aplicação do modelo em países emergentes. Tá? Bom, com relação ao segundo componente, né, aí o nosso maior desafio, o beta do ativo, né, o beta, na realidade, ele está medindo aí o risco, né, da empresa em relação à taxa do mercado. Né, então, é uma informação que hoje você tem no mercado. As empresas de consultoria, eu não sei a periodicidade, mas constantemente solta aí o beta das empresas, ou seja, é o quanto a ação da empresa varia em relação à ação do mercado,
que a maioria das consultorias utilizam aí o Ibovespa como referência. Então, ou seja, se o Ibovespa ele variar, por exemplo, se o beta da empresa for de meio, o Ibovespa variar a 1, a empresa vai variar meio, né, em relação a 1. Se for o contrário, se ela cair 1, a empresa cai meio. Então, ou seja, o quanto que a ação da empresa varia em relação ao seu referencial de mercado. Tá? Então, o grande problema aí que nós encontramos é o seguinte: o Grupo Orgel não tem ações negociadas em bolsa. Como que nós vamos conseguir encontrar o beta do Grupo Orgel? Né? Não tem negociação em mercado. Como é que nós vamos fazer? No Brasil, nós temos uma empresa que negocia. Será que se eu pegar uma referência de uma empresa que abriu capital em 2010, né, Sérgio? 2010, quer dizer, no mercado que está ainda em evolução, será que é uma boa referência? Né? Aí repousou a nossa segunda grande dificuldade. Né? E o que nós fizemos? Aproveitamos as aulas, né, do professor Locatelli, buscamos dentro de uma teoria moderna aí de finanças corporativas e utilizamos o Beta Bottom-up, né, que é uma metodologia aí utilizada e citada por alguns autores contemporâneos, né, de finanças corporativa, né, e aplicamos para a solução do problema o Beta Bottom-up, usando empresas do mesmo setor. Tá? E como eu falei para vocês, né, como no Brasil só tem uma empresa, ou seja, nós tínhamos que buscar fora do país outras empresas do segmento para poder compor a pesquisa. E aí também entra a ajuda aí da empresa, né, em indicar para a gente, olha, mercado americano tem, mercado inglês tem, é similar, não é similar, pode usar, não utiliza. Né? E a gente, nessa questão de mercado, a gente conta com o apoio do nosso, da Carline, né, que é o nosso sócio. A Carline é americana e está no mercado. Né? Então, são empresas que a gente percebe, né, que ela utiliza como referência para comparar o Grupo Orgel. Tá? Então, no mercado nacional, nós trabalhamos com a Mills, que é a única brasileira desse segmento, né, que negocia ações em bolsa de valores. Tá? Americano, nós utilizamos a United Rental e a Hertz. Tá? São empresas muito maiores, né, do que o grupo, do que a própria Mills, tá? Mas atuam nesse mesmo segmento. A United, nos Estados Unidos, tem mais de 800 lojas, né, Sérgio? 850 lojas. 850 lojas, né? É uma gigante, acho que o maior do mundo, né, no segmento da indústria da construção. Tem a Hertz conhecida, né? A Hertz tem uma divisão, não sei se vocês sabem, de equipamentos, não só de veículos. Tá? Então, são empresas que atuam no mercado americano. Né? E trabalhamos com a Aster Group, que é uma empresa que tem uma atuação forte nos Estados Unidos também, mas é uma empresa que negocia as ações em Londres, tá? Uma empresa inglesa. Então, a partir do movimento, né, do retorno, do risco dessas empresas no mercado, nós chegamos ao risco do mercado de locação, né, de equipamentos para construção mundial, de certa forma mundial, né, porque nós pegamos essas 3 empresas espalhadas. No mundo, pessoal, por incrível que pareça, né, nós não temos muitas empresas negociando ação em bolsa. Nós tivemos acesso às 100 maiores empresas desse segmento, que são muito poucas, que têm ações negociadas em bolsa. Tá? Então, nós procuramos pegar aí, dentre as 10 maiores, as que negociavam. Tá? Bom, encontramos o beta a partir, né, da aplicação da regressão MKO, né, tradicional, e aí, né, em função de um erro que acontece em regressões, o nome é bastante difícil, heterocedasticidade. Né, professor? Saiu. É difícil. Mas o mestre dessa metodologia está ali, ó, o professor Locatelli. Ele conhece, doutor em língua pátria. Em língua pátria. Se a variância é igual ou não é dos erros, da regressão. Mas aí, pessoal, é interessante, porque no caso da Mills realmente apareceu esse erro. E às vezes eu fico me perguntando, né, o quanto que as organizações, quando vão buscar modelos prontos, né, será que as empresas estão observando essas variações, observando esses erros estatísticos que acontecem nos processos? Né? Até que ponto uma Price, quando te fornece um beta de uma empresa, está observando esses erros? No nosso caso foi um erro pequeno, né, professor? Mas a gente encontra aí os maiores. Né? Então, aí vai mais quer dizer, até que ponto as empresas estão atentas a isso? Né? E lá no final vou passar um dado para vocês, o quanto é importante, o quanto 1% num erro de uma taxa de retorno representa num valuation de uma empresa. Tá? Bom, aí nós utilizamos dados de fevereiro de 2011, fevereiro de 2014, em bases semanais, né, utilizamos aí o software View 6.0 para estimar aí fazer os cálculos estatísticos do processo. Tá? Então, aqui também repousou uma certa dificuldade você obter as informações
dessas empresas no mercado não é tão fácil como parece, né? Às vezes você até acha, mas é importante estar sempre conferindo, que às vezes podem ter divergência em relação às informações apresentadas. A internet é uma grande fonte, né, mas tem que ter muito cuidado, as informações têm que estar sempre sendo checadas. Tá? Bom, o último componente, o prêmio de risco do mercado. Esse, de certa forma, aí, de todos os componentes, o mais tranquilo de se encontrar. Na realidade, existe uma grande discussão com relação a que prêmio utilizar. Nós arbitramos aí, fizemos uma arbitragem com relação à taxa adotada de 5%. Tá? Você tem aí, pessoas adotam taxa que varia de 2% até 7%. Né? Há pouco tempo a ANEEL fez um estudo para reajustar o preço, né? E nós caímos muito nessa discussão aqui. Ela apresentou um preço, um custo de capital próprio, um custo de capital de terceiro, e foi muito questionado a metodologia utilizada, né? E foi muito utilizado também o prêmio de risco que a ANEEL utilizou para definir essa tarifa do reajuste do preço da energia. É uma discussão interessante com relação a isso. Né? Bom, a partir desse desafio de encontrar, né, os dados para se compor o modelo adotado, nós passamos para os resultados. E aí, pessoal, aí um depoimento meu, né, a gente está lá na escola vendo os resultados, os livros, né, os livros trazem exemplos para a gente, é bonito, é muito bacana, né, e às vezes quando a gente vai aplicar aquilo não dá certo. Né, esse foi meu sentimento inicial. Depois de tudo isso pronto, né, eu apliquei, rodei a estatística, rodei os dados e falei, poxa vida, professor, a Mills é do mesmo segmento da United, Hertz, da Aston, e o risco dela está muito inferior às outras. O beta 0,47, a United 2,46, 1,86, 1,55. Eu acho que nós rodamos esse modelo errado, professor. Esse negócio está só nos livros, eu acho. Eu acho que não vai se aplicar, não. É meio complicado. Então, vocês percebem realmente que é uma distância muito grande. Mas por trás de toda a teoria tinha a continuação, né, professor? Por quê? Né, por que isso acontece? Vamos voltar na teoria, né, Daniel? Exatamente. Acontece, logicamente, porque as empresas são mais arriscadas, porque possuem um nível de endividamento muito mais elevado que a empresa brasileira. Né? A gente pega aqui, a Mills tem um endividamento de 0,62, você pega aqui, a RES ela tem 5 vezes, quase 6 vezes mais dívida do que patrimônio. Só para tomar endividamento, o que seria endividamento? Dívida sobre o patrimônio. Sobre o patrimônio. Ou seja, o nível de alavancagem das empresas americanas é muito mais elevado do que a empresa brasileira citada, né, e do que a empresa inglesa. Então, ou seja, aqui nós temos, né, eu tive claramente um alívio, né, a teoria se aplicou, né, ou seja, o risco do endividamento sendo aplicado, né, pelo mercado no que tange a identificação aí do risco sistêmico das empresas. Tá? Então, aí nós tivemos que levantar todo, né, puxar aí os balanços patrimoniais das empresas, identificar, né, dívida patrimônio das empresas e achar a dívida patrimônio líquida das empresas. Bom, o terceiro passo, né, uma vez que nós temos aqui, né, o beta das empresas, o risco das empresas, o nível de endividamento, para a gente estar achando o risco do setor, eu preciso desconsiderar esse fator de endividamento, né, que é algo bastante individual. Então, nós desalavancamos, né, o beta das empresas, aí sim nós chegamos num beta de mercado mais razoável. E tinha uma dispersão anteriormente muito elevada. Então, quando você tira o efeito dívida do risco das empresas, você consegue chegar, né, a um beta muito mais equilibrado do que, né, o beta alavancado. Então, ou seja, a dispersão muito menor do que em relação aos betas alavancados. Chegamos a um beta do setor de 0,52,482. E a partir daí, né, chegava o nosso desafio de aplicar, né, uma vez que eu tenho o risco do mercado, eu vou aplicar isso ao Grupo Orgel. Perfeito? E aí vem uma outra situação importante também, que tem a ver um pouco com o nosso primeiro desafio lá, com relação à publicidade das informações. O grupo ainda não tem o seu objetivo em relação à estrutura de capital que pretende possuir na abertura de capital. Então, quando for abrir capital, que estrutura eu quero ter? Eu quero estar com 80% de capital próprio, 20% de capital de terceiro. Então, essa definição ainda não existe, parte do grupo. Então, o que nós fizemos? Nós simulamos, né, uma série de possibilidades. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, com a aplicação toda com capital próprio. Eu tenho um risco de 0,52.
Né? A aplicação toda com capital de terceiro. Olha, eu vou ter um beta de 0,87. Né? Então, ou seja, propicia, né, a empresa avaliar, né, em qual estrutura, né, como ela quer estar preparada em termos de estrutura de capital na época do IPO. E uma vez que nós temos o beta, né, que era o componente que faltava para a gente encontrar o custo de capital próprio, nós chegamos, né, a algumas simulações com relação ao custo de capital do Grupo Orgel. Então, sob a perspectiva do investidor nacional, onde você tem uma taxa de risco um pouco maior que a perspectiva do investidor estrangeiro, né, com algumas relações dívida capital próprio, eu trouxe para vocês aqui algumas simulações, nós teríamos um custo de capital próprio que varia, no caso aqui da perspectiva, né, do investidor nacional, entre 14% e 15%. Né? Investidor estrangeiro, entre 12% e 13%. Tá? E aqui, pessoal, uma informação relevante, nós fizemos uma simulação, um valuation suposto do Grupo Orgel, com alguns dados atuais do grupo. Cada 1% na taxa de desconto do grupo, né, corresponde a algo em torno de 8 milhões de reais. Então, se eu errar aqui 1%, eu posso estar dando um prejuízo para a empresa de 8 milhões de reais. Perfeito? Então, assim, a importância de você ter essa informação bem consolidada e bem embasada. Tá? Então, ou seja, vamos imaginar o quanto que isso impacta em grandes organizações, né, enquanto valuation, enquanto avaliação de investimento, às vezes quantos investimentos são negados, né, ou são aprovados, né, e você vai se levantar, né, a taxa não está adequada. Tá? E, de certa forma, né, aqui já caminhando para as considerações finais, né, a dificuldade de quantificar o custo de capital próprio nas empresas de capital fechado reside no fato de não possuir histórico de negociações, aquilo que eu falei para vocês. Né? Se a gente for analisar em termos quantitativos, 99% das empresas brasileiras estão fora do mercado de capitais. A gente tem na Bolsa de Valores aproximadamente, acredito eu, umas 600 empresas. Em fevereiro, a gente tinha 568 empresas tendo ações negociadas na Bolsa de Valores. Quer dizer, a gente tem mais de 1 milhão, sei lá quantas empresas abertas no Brasil. Quer dizer, a gente tem menos de 99% das empresas brasileiras, quer dizer, não negociam suas ações em bolsas. Né? Quer dizer, é um modelo altamente aplicável. As empresas de negociações em bolsa conseguem achar o seu custo de capital próprio com facilidade. Empresas que não negociam não têm muita alternativa. Tá? É um problema que nós temos. Né? E, a partir da dificuldade, né, o método estudado, aplicado, né, o bottom-up foi utilizado, aplicado. Quer dizer, foi uma satisfação muito grande você retirar, né, do quadro, dos livros, aplicar e ver o resultado. Né? Isso para a gente é uma grande satisfação mesmo. Né? Coroa o trabalho. Né? Bom, com relação aí ao Grupo Orgel, a gente espera, logicamente, que a precificação do custo de capital próprio constitua uma referência, né, para quando for se realizar o valuation. Né? A gente espera que, no curto prazo, né, a gente possa utilizar esse valor nas nossas análises de viabilidade, ou seja, melhorar as nossas análises de viabilidade, né, com fontes confiáveis. Tá? E para os acionistas, né, se torna uma referência enquanto taxa de rentabilidade em relação aos investimentos. Aqui nós somos pelo viés do IPO, né, mas a gente utiliza o custo de capital é utilizado no EVA, que é uma ferramenta que está sendo muito, né, um cálculo que está sendo muito utilizado no mercado. A gente utiliza isso aqui para remunerar o acionista. Né? Pô, a empresa deu resultado. Quanto nós vamos distribuir? Vamos distribuir 18%, vamos distribuir 15%, vamos distribuir 12%. Não, espera aí, o teu custo é esse aqui. O teu custo não é 18, nem 19. O teu custo é esse aqui, né, embasado. Então, ou seja, é um material que serve para possui outros viés dentro da organização. Tá? Bom, para os demais públicos, né, logicamente, espero que o estudo, né, a gente possa trazer à tona estudos dessa natureza para organizações de menor porte, né, para esse 99% das empresas brasileiras que não estão efetivamente mergulhadas nesse mercado de capitais. Tá? Eu gostaria de fazer aqui, para encerrar, um agradecimento especial, né, ao Sérgio, que quando nós batemos na porta lá, né, Sérgio, vamos fazer um trabalho aqui sobre custo de capital próprio. Né? Como foi falado, é difícil chegar no presidente com a Bíblia, ou seja, aqui um referencial teórico, vamos utilizar essa metodologia, né? Ou seja, custo de capital próprio. E ele muito rapidamente pode fazer.
Está autorizado, então bora fazer. Né, ao professor Locatelli, né, com seu conhecimento, aí, pôde nos brindar aí com esse trabalho, esteve com a gente o tempo todo aí. Né, a Fundação Pedro Leopoldo, né, na figura do Portela, aqui representado, que nos subsidiou toda a infraestrutura acadêmica, né, para poder realizar o trabalho, e a todos vocês pela atenção, tá, e participação. Obrigado.